Irmãos, vamos continuando nosso conjunto de estudos sobre a questão dos povos cananeus, né? Nós estamos aprofundando toda esta parte das Escrituras e buscando, por intermédio de conhecimentos que nos auxiliam, ler cada vez melhor o livro de Juízes. E aí eu convido os irmãos a, por gentileza, a acompanharem o conjunto de slides que nós fizemos e preparamos especialmente para a nossa aula de hoje. E com certeza o Senhor há de nos abençoar. É Povos Cananeus 3, tá bom? Povos Cananeus 3. Hoje nós vamos nos aprofundar nos aspectos das cidades, nas questões sociopolíticas, para que os irmãos possam entender o que estava à disposição do povo de Deus, quando exatamente o Senhor diz a Josué que é para conquistar tudo, e obviamente continuar com toda a conquista, e todo aquele território seria literalmente do povo de Deus. Somente à guisa de recordação, nós temos ali um mapa-mundi, né? E nesse mapa os irmãos conseguem identificar, em primeiro lugar, nosso mundo, as Américas, em segundo lugar, a Europa, não é? Do ladinho da Europa você tem a Ásia, e lá embaixo a Oceania, e por fim, como último continente, a querida África. Onde Canaã está, a terra prometida. Canaã está ali no meio do mar Mediterrâneo. Veja que interessante. E nós vamos pegar agora esta imagem e tecê-la para que você possa destacá-la, para que você possa ver literalmente a terra que Deus prometeu ao seu povo. E o que é interessante é que, segundo a palavra do Senhor, obrigado, Ariston, segundo a palavra do Senhor nosso Deus, de forma muito direta e objetiva, o povo que aí estava não ofereceria dificuldades à conquista. É óbvio que não iam conquistar de graça, mas o povo estaria absolutamente aterrorizado. É esta a melhor expressão. E veja que quando Josué chega e tem um relato de Raabe, a própria prostituta que morava ali em cima, em Jericó, né? Ela diz que estavam todos atemorizados, e isso já era produto de tudo que Deus faria com esse povo. Ampliando a imagem, irmãos, nós temos aqui, literalmente, aquela parte que estava de vermelho, ou seja, o mar Mediterrâneo. Vou voltar aqui. Essa parte aqui, ó, que estava de vermelho ali destacada, ela agora está aqui, o mar Mediterrâneo. E para que os irmãos se situem, aqui, ó, está a Europa, ali é a França, né? Aqui embaixo está a África, parte norte, tá bom? E exatamente aqui nós temos o Oriente Médio, a Arábia Saudita, e temos ali em cima, ó, Istambul. Istambul hoje, Constantinopla na época, que era a Turquia. E onde está a terra que Deus prometeu a Abraão, Isaque e Jacó? Veja que é uma terra de localização muito privilegiada. Ali, ó, privilegiadíssima, com saída direta para o mar Mediterrâneo, fica exatamente em rota comercial privilegiadíssima, e ali que o Senhor prometeu
entregar aquela terra exatamente a quem? A Abraão, a Isaque e a Jacó. Meus amados irmãos, nós vamos nos utilizar hoje desta obra que já várias vezes comentei com os irmãos, várias vezes já disse: compre, não é cara. E é uma obra, Júlia, que lendo vai te ajudar a entender todo o Velho Testamento. O professor de história, o Henk, ele, além de crente, e crente mesmo, não é qualquer crente não, ele é daqueles tradicionais que creem na palavra de Deus. Ele escreveu esse livro identificando os povos que estavam acompanhando o povo de Deus desde o Velho Testamento. E ele lançou recentemente um outro livro que tem por nome, não é os outros, os da Bíblia, que aí fala sobre judeu mesmo e todas as ramificações, tá bom? Como saduceus, como zelotes, como escribas, e é um livro que eu recomendo também os irmãos lerem. O nome é Aqueles da Bíblia. Quem puder adquirir, adquira. Esse aí serve para você entender melhor o Velho Testamento. E o outro livro dele, esqueci de trazer para os irmãos, que pena. Mas trago na próxima aula, o título é Aqueles da Bíblia. Tá bom? Ajuda a entender o Novo Testamento de forma maravilhosa. Linguagem simples, Eunice, fácil de ler, livro barato e de primeira linha. De primeira linha. Tá bom? Então, o que vamos estudar hoje, eu retirei as informações dele, não a parte teológica, a parte meramente histórica, Carlinhos. A parte teológica fica sempre a encargo da gente. E quando a gente pensa nos cananeus, a gente tem que entender o seguinte. Vamos lá. Esse bom e velho mapa eu já te dei. Ele é a página 180 e alguma coisa do livro do professor Henk. E não é possível que você vá ficar só com mapa, né? Adquira o livro. Estou falando sério. E não estou ganhando um centavo para te fazer propaganda. Tá bom? É porque é muito bom. Mas é muito bom mesmo. A visão se amplia. E eu quero essa noite identificar com vocês os povos. Está dando um retorno estranho, filho, ajuda. Os povos cananeus, que literalmente viviam na parte norte, na parte central e na parte sul. Apesar de serem vários, eles tinham literalmente algumas características que os unificavam enquanto cananeus. E hoje você vai compreender um dos fatos mais interessantes do Velho Testamento. O poder da palavra de um pai na vida de um filho. Então, se temos pais aqui, pensa 3 vezes, pensa 10 vezes, pensa 20 vezes antes de falar alguma coisa pesada, ruim e difícil na vida de um dos teus filhos, porque isso tem reverberações profundas. Olha que interessante, ao final do estudo, você vai entender o que eu estou falando. Esse mapa você tem, ok? E eu quero agora identificar com você o seguinte. Em primeiro lugar, tome muito cuidado, porque Amalequita, ok? Davi, dá um jeito de ampliar, se for possível. Se for possível. Amalequita, está vendo ali embaixo? Amalequita é embaixo, meu amor, não é cananeu. Amalequita não é cananeu. Segundo lugar, Edomita não é cananeu. Então, Amalequita não é cananeu.
Edomita não é cananeu, moabita não é cananeu. São outros povos, que inclusive Deus proibiu a conquista do território deles, e que Josué teve que passar sem arrebentá-los. Tá bom? Com exceção dos amalequitas, que Deus manda eliminar em alguns momentos históricos interessantes. Suba, meu filho, suba, meu filho. Amonitas não são cananeus. Inclusive, moabitas e amonitas são primos dos israelitas. Primos assim distantes, tá certo? Porque eles são filhos de Ló, com suas filhas. Ló perde a esposa, se lembra que Sodoma e Gomorra foram destruídas, e se lembra que ele tem que fugir, e as filhas dele dizem assim: nós vamos ficar sem filhos? Embebedam o pai mantém relações sexuais com elas, sem nem saber o que estava fazendo, e gera Moabe e Amon. Então são povos que, em razão do parentesco, Deus proibiu a conquista da terra referente a eles. Suba, meu filho, lá em cima agora. Isso, lá em cima. Também você não pode chamar de cananeu os arameus, os sírios. Você não pode chamar de cananeu os sírios ou os arameus. Então, pastor, sobra quem para ser cananeu? Olha o tanto de gente que sobra. Vou para o próximo slide. Sobram todos esses povos que aí estão. E eu quero começar destacando para vocês a parte norte de Canaã. Filho, agora volta para o normal, por gentileza. Agora não precisa ampliar. Nós vamos ver os povos cananeus do norte, do centro e do sul. Vamos lá. Eu fiz questão de ampliar. Aqui estão os povos do norte. Então, o que eu fiz? Eu peguei aquela parte aqui que destaquei de amarelo, e essa parte que eu destaquei de amarelo, eu coloquei ela toda aqui. Amados irmãos, aqui estão os cananeus do norte. E eu preciso que você pegue a sua linda folhinha e anote aí, por gentileza, da cidade de Golã para cima. Da cidade de Golã para cima, você tem o que nós chamamos de cananeus do norte. Por que isso será importante? Porque nós veremos que os cananeus do norte, principalmente lá em cima, não precisa destacar não, Davi, de Ugarit e de Biblos, são os cananeus mais fortes, e principalmente do litoral, os fenícios são os cananeus mais fortes. Eram os povos mais fortes que se tinha na terra de Canaã, e inclusive quando o Egito dominava Canaã, vou ensinar isso para vocês no devido tempo, na época em que Israel era escravo no Egito, Carlinhos, quem dominava Canaã todinha, a parte sul, era o Egito. E a parte norte, o Egito não conseguia dominar, por causa dos hititas, que também eram cananeus e que dominavam a parte norte. E olha que interessante, olha que interessante. Aqui estão os povos cananeus mais temíveis. Veja comigo, vou destacar. Em primeiro lugar, eu quero destacar o pessoal do interior. Vou voltar para você ver bem direitinho. Cananeus do interior: Baal-Gade, Laís, Cádiz, Nemon,
Astarote, Golã e Axá. Ó, esses são os cananeus do norte da parte do interior. O que significa isso? Era gente menos desenvolvida. Eram povos menos poderosos. Eram povos menos intelectualizados, Geraldo. E, portanto, um pouco mais fáceis de vitória nas batalhas de Israel, meu pastor. Mas, não obstante isso, cada uma dessas cidades, Geraldo, tinha muro, tinha rei e tinha povo para tentar combater. No mínimo, de 5 a 7 mil pessoas. Tá? Agora, o problema sempre foi o pessoal do litoral. O problema sempre foi esse aqui, ó. Sidom, Tiro. Se lembram? Tiro e Sidom. Nós não conseguimos conquistar, porque Josué literalmente estava velho, não conseguiu pegar tudo. E eles se solidificaram de tal forma. Tiro e Sidom são chamados de fenícios. São cananeus, mas são chamados de fenícios. E aí, Tiro e Sidom são cidades muito fortes, que inclusive o próprio Davi conseguiu, no máximo, tratados de amizade. Dominou um pouquinho, mas no máximo tratados. E de Tiro e de Sidom é que Salomão vai retirar grande parte do material e dos trabalhadores para a construção do grande templo em Jerusalém, né? Quando tinham que ser dominados. O mesmo se diga dessa cidade aqui embaixo, Aco, e aí você tem os cananeus do litoral no norte. Qual é a diferença? Grava isso em nome do Senhor Jesus. Aqui, Marco Aurélio, você já tem civilizações avançadas. Você já tem gente, Marco Aurélio, que sabe ler e escrever. Ao contrário dos cananeus do interior, que sabiam falar, mas ler e escrever não era muito deles. Tanto é que no interior você não tem tantos documentos históricos. Edivaldo, já no litoral você tem gente que é literalmente, os fenícios, eles são grandes navegadores. Eles são fortes navegadores e comerciantes. Eles dominam o alfabeto e, por incrível que pareça, para quem não sabe, foram os primeiros a pegar o alfabeto quase incompreensível, cuneiforme, existente dos povos mesopotâmicos, e transformar em 22 letras, das quais vieram a maioria dos alfabetos de todo mundo. Então tinha escrita antes deles, Eunice, a da Babilônia, a da Medo, né? Dos persas também. Mas eles simplificaram de tal forma que daí é que vem a escrita fenícia, daí é que vem o grego, né? Daí é que vem o latim, daí é que vem todas as línguas mais simples. Eram povos muito inteligentes, tá? Os cananeus aí da parte norte e da parte do litoral. E eu destaco essas duas cidades aqui, ó. Ugarite e Biblos. Ugarite e Biblos. Gente, Ugarite foi uma das cidades mais importantes do norte de Canaã. Os pobres, tadinhos, pobres nada, né? Os egípcios, com todo o seu poder, nunca conseguiu dominar completamente Ugarite. Ugarite sempre ficava ali entre os egípcios e os hititas, e uma cidade fantástica, enorme, poderosíssima. Biblos é uma das cidades mais antigas do mundo,
e se discute grandemente se ela é a mais antiga. Os historiadores ficam entre Biblos e Jericó. Entre Biblos e Jericó. Então veja que é um povo que não é bobinho, mas é um povo que tem um problema muito sério. Acompanhe comigo o próximo slide, por gentileza. Cada uma dessas cidades, vou voltar aqui, ó. Você viu cada uma das cidades? Que estão literalmente aí, na sua querida, no mapa que passei para você. Cada uma dessas cidades, esses pontinhos, é na verdade um grande cercado de terra. Aí eu preciso, Davi, que você amplie. Veja que em cada localidade você tem o quê? Você tem literalmente, ou maior ou menor, você tem um território cercado por um grande e poderoso armamento defensivo, que eram as muralhas, e um povo lá dentro vivendo. Tá? Mas que não passava de 5, 7 mil, no máximo 10 mil pessoas. E tem um problema sério. Agora pode voltar. A primeira característica dessas cidades cananeias, aí está, e é produto do livro, toda Canaã se fragmentava sob poder de pequenos reis. Então, cada cidade tinha um pequeno rei. E isso é muito interessante, por quê? Porque ninguém queria perder a liderança, sem jamais alcançar qualquer unidade política. Então, quando você pensa em Canaã, Valdete, você não pode pensar simplesmente em algo como o Egito, aquele império forte, único na mão de um único homem. Não. Você pensa em vários pequenos reinos que não se entendem, vivem brigando. E aí qual é a consequência? A consequência é essa aqui: nenhuma unidade política. Se não tinha unidade política, eram povos que facilmente caía sobre o domínio externo. Tanto é que a parte central, que nós vamos ver agora, e a parte sul, o Egito dominava direto. E a parte norte era dominado ora pelos heteus e ora pelos mesopotâmicos. Daí você entender por que, de forma muito fácil, quando o povo de Israel conquista em Juízes e começa a servir a Baal e a Será, vem o rei mesopotâmico, esqueci o nome dele agora, o primeiro rei que atacou, Cusã Risataim. E aí ele vem e ele toma, porque era costume entrar em Canaã e dominar. Eram pequenos povos. Aí Deus levanta Otiniel para salvar o povo. Vamos lá. Primeira característica é essa: um bando de pequenas cidades e estados, com pequenos reis, sem unidade política, sujeita a domínio externo. Poxa, pastor, mas nunca passou na cabeça deles que eles tinham que se unir? É lógico que passou. Mas é que tinha algo pesado sobre eles. Algo horrível sobre eles. O poder da voz de um velho que andava com Deus. E já vou te mostrar isso. Vamos lá. Vamos agora pegar Canaã no centro. Aqui, ó. Sabendo que amalequitas não são cananeus. Não, filho, pode voltar, não precisa ampliar. Obrigado, meu amor. Nós vamos pegar agora essa parte aqui, ó. A parte central de Canaã. Eu vou ampliar agora a parte central. Ela vai ficar enorme. E olha que interessante. Lembrando-se que amonitas não são dos povos cananeus. A parte central também tem povos do litoral que se destacam em relação aos povos do interior. E ali está, obviamente,
Oh, Jesus, de longe. Deixa eu ver aqui pertinho. Obrigado, meu filho. Dorra. Isso. E aqui Jope, ó. Jope. De onde o nosso querido profeta Brigão, né? Ele desobedeceu e ao invés de ir para Nínive, foi para Tarse, né? Vamos lá, uma cidade milenar. São cidades que existiam por muitos anos. Agora aqui eu quero destacar para você, ó. Asdod, Asquelon, aqui embaixo Gaza, Eglon e Gade, ó. Essas 5 cidades aí constituem o que a gente chama de Filistia, ou filisteus. E originalmente os filisteus não eram cananeus. Eles são europeus vindo ali de Micenas, que invadiram Canaã e se aproveitaram. Porque eles tentaram invadir o Egito. O Egito expulsou, mas assim foi uma vergonheira. E aí invadiram essas terras procurando novas terras para viver. Agora vamos lá. A parte sempre relacionada ao litoral, um pouco mais avançada. E olha os povos que estão aqui no centro. Ó. É muito interessante, né? Hebron, lá embaixo, ó, Hebron, Belém, Jebuns, que é Jerusalém, Aijalon, Siquém lá em cima, Megido, essa cidade é fundamental lá em cima, Megido. E do outro lado, cidades também importantes, aqui estão os cananeus do interior. Pastor, a mesma coisa que acabamos de ver, sim, pequenas cidades, cercadas, aqui o quadro é o mesmo, com muros, com reis que não se entendiam, não tinham unidade política e que, infelizmente, facilmente eram dominados. Aqui o quadro dos filisteus, para você não esquecer, eles eram chamados povos do mar. Eles vieram da Europa e atacaram e entraram. E olha o que o professor Henk nos ensina. Além disso, quer dizer, além de serem pequenos reis, brigando entre si, que não tinham unidade política, os cananeus brigavam muito entre si. Quer dizer, eles, além de Ruth, não se juntarem para se defender dos povos estrangeiros, brigavam entre eles. Se arrebentavam entre eles. As lutas entre as cidades e as disputas na sucessão de trono, que ainda tem esse problema do trono, né? Permaneceram mesmo quando Canaã estava sob domínio de potência estrangeira. Então, além de se sujeitarem a potências estrangeiras, internamente, quando um rei morria, se matavam para pegar o governo. Aí não vai para frente. Não tem como ir para frente. Qual é o resultado disso? Instabilidade política permanente. Você já viu que a gente gosta de estabilidade política? Vamos ter calma, vamos ter paz. Que a estabilidade política traz estabilidade econômica. Lá era instável politicamente toda hora, somada à fragilidade econômica. Ou seja, ainda dependiam de muito da economia fora. Isso tornou a vida sempre difícil para os seus habitantes. Tá no livro, página 128. Agora vamos olhar para essa parte aqui, ó. Sabendo que amalequitas não são nem moabitas, nem amonitas. Vamos olhar para a parte sul. A última parte, onde tem menos cidades para conquistar. A parte sul. Inclusive destinada a Judá e Simeão, quando dividir a terra. Né? Judá e Simeão que ficaram aqui embaixo. Uma certa proteção de Jeová, né? Vamos lá. Eu vou ampliar a parte de baixo para que os irmãos vejam.
de novo. Várias cidadezinhas pequenas, várias cidadezinhas muito bem estruturadas, com seus reis, absolutamente olhando para o próprio umbigo, brigando entre si, e aí não tem como sobreviver. Só que aqui não tem cidades litorâneas. Então aqui é só cidade do interior mesmo, ó. Tá vendo? E desde Debir até aqui embaixo, Cádiz Barneia, a cidade aonde o povo se arrebentou e ficou 40 anos, Cádiz Barneia, né? Porque o que aconteceu? Os 12 espias, Edivaldo, saíram de Cádiz Barneia para olhar a terra inteira. E eles olharam a terra até o norte. E disseram, é fantástica. Mas voltaram dizendo, lá tem os filhos de Anaquim. E nós seremos engolidos por eles. Eles vão pisar em cima da gente. Só Josué e Calebe que permaneceram firmes e não cederam e conquistaram a terra. Irmãos, a mesma coisa. É a mesma figura. Figura de pequenas partes de terra e, obviamente, controladas por pequenos reis com seu exército. Mas vamos ser francos. Vamos ser francos. Israel não passaria por cima de todos eles facilmente. É por isso que quando você lê Josué direitinho, quando é que a porcaria desses reis se unem para lutar? Nunca tinham se unido, Edivaldo. Quando é que eles se unem? Quando Josué chega. Carlinhos, quando Josué chega, tem confederação desses reis para lutar contra Israel. Leia Josué. No sul e no norte. Eles se juntam, tanto no sul quanto no norte, porque sabia que Israel ia passar por cima. E Deus deu vitórias fantásticas a Josué, tanto no sul quanto no norte. Depois veremos isso. Aqui eu quero ler essa parte, é muito importante esse ponto. Acompanhe comigo, você que está no smartphone e você aqui na igreja. As cidades eram pequenas e frágeis. Está vendo aí? Mas os príncipes locais lucravam com o intenso trânsito que havia entre o Egito, Anatólia e Mesopotâmia. Quer dizer, ainda tinha como ficar rico no meio dessas cidades. As planícies agrícolas que ficavam no caminho desse comércio também promoviam boas rotas com estradas abastecidas de alimento e água. Eu acho que você se lembra do mapa. Canaã fica num ponto estratégico para descer para o sul e depois para subir para o norte. Então os reis ganhavam muito dinheiro com isso, mas muito dinheiro. Daí o lucrar. Os governantes das cidades que controlavam essas rotas cobravam tributos. Quer passar por aqui sem morrer? Querido comerciante, pague o tributo. Pague o tributo. É o que hoje a gente paga quando quer trazer alguma coisa do estrangeiro e entrar no Brasil. Ou quando quer trazer alguma coisa do Brasil para o estrangeiro. Hoje chamam de imposto de importação. Quer mandar para o estrangeiro, imposto de exportação. Desde essa época era assim. E aí se ganhava muito dinheiro com as caravanas que passavam e aproveitava o próprio comércio, que era monopólio dos reis. Agora, ó que triste esse ponto. Entretanto, assim como lucravam, podiam perder tudo nas constantes lutas internas. Sobe, filho, para o pai ler. Não, filho, era só a imagem que o pai queria que subisse. Isso. Nas lutas internas de Canaã, ou
nos ataques das potências externas. Olha que interessante isso. Pastor, mas eles tinham tudo e ao mesmo tempo não tinham nada. Eles tinham tudo para se unir e ganhar muito dinheiro, e crescer, e Canaã ser fantástico. Por que não vai para frente? Que urucubaca tinha ali? Um dia, um irmão me perguntou isso. É urucubaca. Urucubaca deve ser alguma coisa relacionada à macumba, né? Deve vir daí. Que tipo de urucubaca existia? Eu olhei para ele, vi que ele era simples, estava começando na fé. Eu disse, irmão, eu não sei se tinha um urucubaca, mas tinha algo muito interessante. Deixa eu te mostrar. Olha que fantástico. A soma destas características, some tudo isso. Pequenos reis, com pequenos territórios e reinos. Ninguém se entendia, muita luta interna. Tudo que eles lucravam era consequência de gente que estava passando e saindo. E ainda estavam na mão das grandes potências, seja Egito, seja Mesopotâmia. Vamos lá. A soma dessas características, a fragmentação e a fragilidade dos pequenos estados, a circulação de caravanas e as ocasiões de intensa dominação estrangeira, tornou os cananeus bilíngues. E eventualmente até plurilíngues. Aqui é o auge da humilhação. Porque você é um povo dominado por uma nação estrangeira, o dominador lá quer saber se você está entendendo a linguagem dele. Ele vai falar na língua dele e você que se vire. Os judeus, na época de Cristo, tinham que falar grego. Porque o Império Romano dominou. Uai, pastor, mas o Império Romano não falava latim? Sim. Porque eles não impuseram o latim, mas sim o grego como língua oficial. Por uma razão simples. O latim ficava para ser língua que um romano falava com o outro, para que ninguém entendesse. E o grego, já que era língua universal, o inglês da época, todo mundo falava. Gente, Jesus falava aramaico, hebraico, grego, no mínimo. Paulo falava hebraico, aramaico, grego, latim, e alguns que estudam a vida de Paulo diz que ele ainda falava línguas semíticas, ou seja, árabe. E o proto-russo. Paulo era fantástico. Então, agora, Jesus tinha que falar o grego porque dominado. Desde pequeno dominado, a nação dominada. Canaã, aqueles povos, eles eram no mínimo bilíngues, falava a língua local e a língua do dominador, ou muitas vezes plurilíngues, tamanhos países que entravam e saíam. Meu Deus, mas Canaã, que tinha tudo, era assim? Era, literalmente era assim. E a gente se pergunta, por que um povo tão sofrido? Por que um povo tão falto de capacidade política, de unidade política, de capacidade de reação? Um povo essencialmente servo e escravo. A pergunta que eu faço para você é, você se recorda quem são os cananeus? Voltemos no primeiro estudo. Se lembra desse livro? Vamos lá. Gênesis 10 diz, estas, pois, são as gerações dos filhos de Noé, Sem, Cão e Jafé, que nasceram depois do dilúvio. Noé teve 3 filhos, e a humanidade inteira vem daí. Quero destacar Cão, ou Cã. Agora eu quero destacar Gênesis 10 e 6, que diz, e os filhos de Cão são Cunxe, Misaim, Put e quem?
Canaã. Então quero destacar Cão e Canaã. E os filhos de Canaã? Eita, pastor, me lembro do estudo. Canaã gerou Sidom, Et, Jebuseu, Amorreu, Gigazeu, Eveu, Arqueu, Avorreu, Zemazeu, Emateu. Ah, são os povos originários de Canaã. Daí o nome Canaã. Irmãos, agora os irmãos vão entender o que houve. Porque qual foi o problema? Filhos, a imagem agora com o pai. Abra por gentileza em Gênesis. Gênesis. E eu quero lhe mostrar um texto muito significativo. Um texto pelo qual a gente consegue compreender por que Canaã gerou tantos povos que não conseguiam independência, não conseguiam vida própria e que viviam dominados. O que aconteceu aqui? Gênesis capítulo 9. Veja o poder que um pai tem sobre um filho. Gênesis capítulo 9. Nós sabemos que Noé teve Sem, Cã e Jafé. E Noé, segundo a palavra de Deus, era homem que andava com Deus. Agora pode retirar, amém, e deixar só a minha imagem. A gente sabe que Noé era homem que andava com Deus. E no meio de uma geração tão ímpia, Noé foi o único a se salvar com sua família. Não significava que Jafé andava com Deus. Não significava que Sem andava com Deus. Não significava que Cã andava com Deus. O Senhor Deus teve misericórdia de Sem, Cã e Jafé por causa de Noé. E eu quero que você leia comigo o texto que está em Gênesis 10, versículo 20 em diante. Olha o que diz. E começou Noé a ser lavrador da terra e plantou uma vinha. Isso depois que nós tivemos o quê? O dilúvio e, obviamente, Noé passando a viver com sua família. E bebeu do vinho, e embebedou-se, e descobriu-se no meio da sua tenda. E viu Cã, o pai de Canaã, a nudez do seu pai, e fê-lo saber a ambos os seus irmãos fora. Então tomaram Sem e Jafé uma capa, puseram sobre os seus ombros, e indo virados para trás, cobriram a nudez do seu pai. E os seus rostos eram virados de maneira que não vira a nudez do seu pai. E despertou Noé do seu vinho, e soube o que o seu filho menor lhe fizera. E disse: maldito seja Canaã, servo dos servos seja aos seus irmãos. E disse: bendito seja o Senhor Deus de Sem, e seja Canaã por servo. Alargue Deus a Jafé, e habite nas tendas de Sem, e seja Canaã por servo. E viveu Noé depois do dilúvio 350 anos. E foram todos os dias de Noé 950 anos e morreu. Eu sei que um texto como esse é muito difícil de ser entendido no ano 2020. Mais precisamente no dia 2 de março de 2022. Eu sei, mas eu quero que você compreenda que quando Canaã viu o pai pelado, após o pai ter
tomado muito vinho, Canaã comete um erro muito grave. Uai, qual o erro dele, pastor? Se ele somente riu e ridicularizou do pai. Gente, hoje um filho rir do pai, contar uma piadinha do pai para o próprio pai, ridicularizar o pai, hoje não é tão pesado como era na época em que isso aconteceu. Para você ter a dimensão do problema, pense comigo. Vou pegar um outro fato para você ver em que época estamos vivendo. Por que Abraão ficou com medo de morrer? Você se lembra? Porque Sara era um pitel de mulher. Sara era linda, do primeiro fio de cabelo até a última ponta do dedão do pé. Sara, com certeza, era uma das mulheres mais lindas daquele tempo. E o que Abraão falou? Ó, Sara, você é minha irmã. Não estamos mentindo. Onde chegar, diz que tu é minha irmã. Porque senão vão fazer o que comigo? Se lembra? Vão me matar. Para ficar com quem? Com você. Gente, já leu isso direitinho? Você já viu o que está por trás aqui? Era uma época em que o casamento era tão importante que não se passava, Marco Aurélio, pela cabeça de alguém pegar a mulher dos outros. De tão importante que era o valor do casamento. E aí, para ter a mulher dos outros, Edivaldo, a rapaziada matava os outros. Edivaldo, olha que loucura. O homicídio era tolerado. Mas pegar a mulher de alguém vivo, intolerável. Você já pensou nisso? Você já tinha raciocinado nisso? Se preferia matar a dormir na cama com mulher dos outros. Tanto é que o rei egípcio disse assim: rapaz, tu é louco. Tu estava trazendo morte para o meu reino todinho. Abimeleque fala com Abraão. Tu quer acabar com quem, rapaz? Então olha os valores familiares. Olha como família era tudo. Por isso que quando o doido do descendente de Caim, ao chegar em casa e chamar suas duas mulheres, ele diz: matei um, porque pisou no meu pé. Feriu o outro, porque olhou ruim para mim. Esse é o cântico de Lameque. E as mulheres sorriem com ele, compartilham com ele aquele momento de alegria, porque independente do horror que ele fez, família estava acima de tudo. Numa sociedade como essa, você já imaginou o que é ver o pai nu? E o que é ridicularizar o pai, Geraldo? Pelo que eu estava estudando, era para morrer Canaã. Cã. Mas por amor, Noé diz para Canaã: mas quem fez o erro não foi Cã?
Como é que cai em Canaã o problema? Alguns intérpretes dizem, não, aí está errado. Aí queriam escrever no original hebraico Can, e aí colocaram 2 letras sem querer e acabou indo para Canaã. E outros dizem, não, o texto é que omitiu no início, mas quem fez a besteira foi pai e filho. Foi tanto Cã como filho, Canaã. Não se sabe ao certo. Não se sabe ao certo. O que se sabe é que foi algo horrível. E tem intérpretes que ainda dizem o seguinte, que Cã, junto com seu filho Canaã, abusaram sexualmente de Noé. Tem esta interpretação. Tamanho o ódio de Noé. E Júlia, não estranhe não. Porque se tem uma coisa horrível no meio dos cananeus, descendentes de Cã, era a promiscuidade. Era um povo promíscuo. Eu não chego a esse ponto de dizer. Eu lhe falo de interpretações que existem. Mas para você ter uma ideia da seriedade, eu acabei de falar de Abraão e Sara. Abraão e Sara. Olha a seriedade desse mundo no tocante à família. Família está acima de tudo. Acima de tudo. Era tolerável um homicídio para ficar com a mulher do outro, que pelo menos está morto. Não infringir a vida dele. Olha que loucura. Família estava acima da vida. E um ato como esse era inconcebível. E este homem, profeta de Deus, Noé, ele disse, maldita és tu, Canaã, e que a tua descendência seja serva. Aqui não tem nada a ver com cor de pele. Aqui não tem nada a ver com servil, vida servil em razão do tom da tez de alguém. Aqui tem a ver com a falta de respeito máxima a um pai. E agora você entende. Porque todos os povos cananeus não se uniam nunca. Eram fracos. Viviam dominados por outros povos. E era só Israel, descendente de Sem. Israel não tinha vindo de Cã. Porque Israel veio de Abraão. E Abraão descende de Sem. Era só Israel vir e tomar posse da terra que Deus tinha dado. Por isso que Canaã é esse conjunto de povos absolutamente servil, por causa da voz de um pai, que num momento de profunda tristeza, disse a um filho, você vai servir aos outros. Daí povos, gente, eu paro e penso, como é que em Tiro e Sidom, na Fenícia, você tem povos tão desenvolvidos e ao mesmo tempo tão servis? Como é que em Ugarite, a estrela de Canaã, você tem um povo tão servil? É porque quando alguém é profeta de Deus, ele tem que tomar muito cuidado com o que ele fala. Ele tem que fechar a boca. A Bíblia diz que a gente não deve amaldiçoar. Ainda diz que a razão é porque não sai da mesma fonte água doce e água salgada. E o apóstolo Paulo diz
que haja em vossos lábios somente palavras de quê? É de amor, de graça, de misericórdia, de paciência, porque a gente tem que ter em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo. Pais que estão me ouvindo, mães que estão me ouvindo, na hora da raiva, feche sua boca, engula sua língua, espera um pouco, chama o filho e repreenda, com amor, repreenda com amor, mas nunca olhe para um filho e diga algo forte e negativo, porque você, pai, é autoridade na vida do seu filho. E depois não me venha perguntar, porque algumas coisas estão acontecendo com o meu garoto e com a minha garota. Erga os braços e abençoe. Erga os braços e bendiga. Ore por ele e por ela todos os dias. Traga palavra de misericórdia. Vamos ver se a gente tem no coração a mesma coisa que teve no coração não só de Cristo, mas de Deus o Pai, que ainda sendo nós pecadores, Ele envia seu Filho por amor para morrer por nós, para termos vida. Vida. Um pai e uma mãe nunca deve bater num filho quando está com raiva. Um pai e uma mãe nunca deve gritar e falar com o filho quando estiver com raiva. Mas deve, através do fruto do Espírito, domínio próprio, esperar a raiva passar um pouquinho, mas não deixa de repreender o teu filho, para que ele não se perca. Agora escute. Se você que está me ouvindo, você trouxe uma palavra muito pesada para o seu filho. É possível perdoar. E é possível dizer, eu te abençoo, em nome do Senhor. Você se lembra de Jacó e Isaac? Ou Jacó e Esaú? Esaú chega chorando, desesperado, meu pai, mas não sobrou nada. Jacó roubou toda a bênção, não sobrou nada. Não, meu filho, tem uma bênção para você. Você será servo do teu irmão. Você viverá da tua espada. Você não conseguirá tudo que o teu irmão conseguir. Você não terá o que o teu irmão vai ter. Mas você vai ter. Você vai produzir. Você vai conseguir. E no dia em que simplesmente, você retirar de você o jugo, que isso vem no futuro com Cristo, será abençoado em tudo. Longe de locais com orvalho você vai viver. Mas meu Deus, como é que eu vivo longe de local de orvalho? Não tem orvalho, não tem água, não tem bênção. Não, eu te prometo que você vai viver. Não como teu irmão, mas vai viver. A bênção sim. A bênção é menor, mas a bênção nunca deixou de existir bênção. Nunca deixará de bênção existir. E um pai e uma mãe devem se controlar. Aqui Zé, Noé falou e não voltou atrás. Noé disse e não se arrependeu. Zé, meu querido José, foi algo muito sério. Foi algo muito sério que esse menino fez. Muito, muito sério. E a gente vê que os descendentes dele, de Cã, são homens absolutamente iníquos. Vão morar em Canaã todos esses povos. Mas chega ao ponto em que nem
Deus mais suporta os descendentes de Canaã. Porque se em Gênesis Deus diz a Abraão, por enquanto você não vai tomar posse da terra, porque a medida da iniquidade dos cananeus não chegou. E olha que eles tiveram chance de se arrepender. Esses povos viram o que aconteceu com Sodoma e Gomorra. Esses povos tinham no meio deles gente que servia a Deus. Os jebuseus no início tinham Melquisedeque, rei de Salém, a quem Abraão deu dízimo. Então eram povos que também conheciam a Deus e que foram se perdendo no caminho. Mas isso a gente vê quarta-feira que vem. Mas sobre eles estava essa palavra pesada que Noé trouxe e não voltou atrás. Então, geograficamente e politicamente, não tinha como eles se unirem. Não tinham o que fazer. Eram povos que seriam sempre dominados. E Deus usa Noé. Porque Noé, quando fala, ele fala como profeta de Deus. Mesmo com o coração cheio de mágoa, ele fala como profeta de Deus. Para que não nos esqueçamos que o Senhor Deus é amor, mas também é justiça. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Alguém ainda acredita em Cristo? E no seu amor? Então, glória a Deus. Muito bem. Nós louvamos ao Senhor pela sua graça. Mas, mesmo sendo homem de Deus, nós não vamos fazer o que Noé fez. Ele tinha que fazer aquilo. Não pense que ele poderia fazer diferente, ele tinha que fazer aquilo. Deus o comandou aquilo. E ele fez tão certo que ele não volta atrás. Mas eu e você não precisamos. Nós podemos amar incondicionalmente nossos filhos, até vê-los um dia aos pés de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Senhor, muito obrigado pela Tua palavra esta noite. Pelo conhecimento trazido, tanto conhecimento histórico, social, político, quanto conhecimento espiritual. Senhor, tudo há uma razão. E Tu velas para cumprir a palavra dos Teus profetas. Senhor, agora nós entendemos porque os cananeus eram esses povos divididos, esses povos submissos, esses povos que mesmo com grandes avanços, eram povos de segunda possibilidade. Poderiam ser uma grande nação, poderiam ser um grande povo, mas pesava sobre eles a palavra de um velho pai. Senhor, eu tenho muitas saudades do meu pai. Meu pai sempre me abençoou. Nunca ouvi da boca do meu pai algo triste. E ele teve motivos, ó Deus, para às vezes me repreender duramente, mas com amor me conduziu, não obstante todo momento difícil. Muito obrigado, Senhor. Que eu seja um pai à altura dele. Que meus irmãos sejam pais à altura do grande Pai, que és Tu, ó Deus amado. Justo, fiel, poderoso, benigno, mas grande em amor e eterno em misericórdia. Tanto é que Tuas misericórdias se renovam a cada manhã. Ajuda-nos a corrigir nossos filhos, com temor e tremor,
Ajuda-nos a falar as verdades eternas da Tua palavra a eles. E, Senhor, transforma o coração dos nossos filhos. Muda-os para a Tua glória e para a honra do Teu santo nome. É o que nós te pedimos. Amém. Amém. Vamos louvar a Deus.